Olá, pessoal. Hoje é dia 5 de novembro de 2021, um dia de bastante reflexão, né? Hoje fazem 6 anos de um dos maiores desastres socioambientais da história de nosso país, que foi o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais, e que afetou a bacia do Rio Doce até o Oceano Atlântico, no Espírito Santo. Então, resolvemos fazer essa pequena palestra no âmbito do Laju que Habla, para discutir um pouco, e fazer uma reflexão sobre os desastres socioambientais. Meu nome é Matheus Carvalho Ferreira, eu sou membro do Instituto, sou pesquisador, biólogo e engenheiro ambiental. Antes de começar a falar exatamente sobre o desastre, eu acho importante a gente contextualizar um pouco o cenário de desastres ambientais que a gente tem vivido em nosso planeta. Talvez o maior deles, ou um dos principais, seja a crise de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e a crise climática em que vivemos. E todos esses desastres têm uma origem comum, que é uma gestão pouco racional dos recursos naturais em nosso planeta, considerando que a gente vive num sistema fechado, em que os recursos naturais, sejam eles renováveis ou não, eles têm uma taxa em que é possível de ser explorados, para que eles possam continuar sendo explorados no futuro. Pensando nesse cenário de recursos finitos, a gente tem que pensar em estratégias para utilizá-los da melhor forma possível, garantindo assim um desenvolvimento da sociedade, sem gerar passivos ambientais e impactos para a nossa espécie e para outras. Infelizmente, a gente tem fracassado enquanto sociedade nessa busca de um desenvolvimento realmente sustentável. Estudos mostram que em 40 anos a gente teve uma perda de 60% das espécies nativas em nosso planeta, das populações, Isso significa basicamente que 6 de cada 10 animais de uma grande variedade de espécies desapareceu num curtíssimo espaço de tempo. Com isso, a gente tem, além de uma perda irreparável de vidas e organismos, a perda também dos benefícios que esses indivíduos e essas populações garantem para a sociedade humana. O que traz inúmeros malefícios para o nosso dia a dia. Um estudo publicado em 2019 pelo painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU, conseguiu estabelecer quais são as 5 principais causas da perda da biodiversidade no mundo. A principal delas é a alteração na forma como utilizamos o solo e o mar. Então, basicamente, a gente troca áreas naturais por áreas alteradas ou degradadas. E isso gera uma perda, da biodiversidade que ali existia. Um outro impacto é a superexploração de organismos, ou seja, a gente, por exemplo, pesca em taxas não renováveis. Aquelas populações de peixes de várias espécies não conseguem se reproduzir para compensar a retirada de indivíduos que a gente faz no intervalo de tempo, o que vai comprometer a possibilidade de alimentar as populações humanas no futuro. Uma outra questão muito grave são as mudanças climáticas, que estão se agravando e vão se agravar ainda mais, necessitando de acordos e cooperações internacionais para a gente realmente tentar evitar parte dos danos, sendo que alguns já irão ocorrer. Então, temos que pensar em formas de reverter esse cenário realmente de emergência climática, Além disso, a gente tem a questão da poluição, que ainda é um grave problema globalmente, em várias regiões do mundo especialmente, em que inúmeras empresas ainda poluem o ambiente, apesar da existência de tecnologias para evitar isso. E o quinto fator são a questão das espécies invasoras, que são espécies que não pertencem a uma determinada região e, devido em grande parte, à globalização, que aumentou o fluxo entre as regiões, essas espécies começaram a chegar em locais que antes elas não existiam. E esse desequilíbrio ambiental e ecológico leva a uma redução da biodiversidade naquelas regiões. Todos esse cenário ocasiona uma estimativa de cerca de 1 milhão de espécies ameaçadas no mundo, sendo que muitas delas
sequer são conhecidas. Então, a gente está perdendo uma biodiversidade que muitas vezes a gente não sabe nada sobre e nunca saberá. Alguns grupos são especialmente mais sensíveis aos impactos que estão ocorrendo, como, por exemplo, os anfíbios, que muitos são fontes de pesquisa para obtenção e elaboração de fármacos para curar doenças, e que são extremamente importantes para evitar novas doenças no futuro. Então, a gente perder essa biodiversidade significa condenar a humanidade a uma busca incessante por medicamentos que talvez a gente não consiga encontrar em tempo hábil. E a gente já sabe do impacto das pandemias e como que esse prazo, né, para obter remédios e vacinas, ele é extremamente importante para evitar a perda de vidas e o colapso da sociedade. Um outro grupo de organismos que é especialmente sensíveis e está sendo prejudicado são os recifes de corais. A gente já tem 1/3 dos recifes de corais do mundo colapsando. E, para quem não sabe, os recifes de corais têm grande importância na manutenção da biodiversidade marinha, da qual a gente depende para alimentar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, né, é um cenário realmente muito complicado. E pensando nesses benefícios que a sociedade obtém da natureza, eles recebem o nome de serviços ecossistêmicos. A gente tem uma estimativa de um prejuízo anual de mais de $500 bilhão, somente com a perda dos polinizadores. E isso se reflete novamente em impactos para a provisão de alimentos. Um outro exemplo de serviço ecossistêmico que muitas vezes as pessoas não conhecem é a questão da proteção dos ambientes costeiros, como, por exemplo, pelas áreas de manguezais. Então, a retirada e a degradação desses ambientes coloca em risco centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. De forma geral, a gente tem aí uma estimativa de quase $20 trilhões por ano de serviços ecossistêmicos que estão sendo perdidos e muitas vezes não estão quantificados adequadamente na economia. Então, são passivos que estão sendo gerados e que voltam e permeiam a sociedade e que muitas vezes a gente nem se dá conta do valor deles. Então, a gente tem que realmente internalizar essa questão dos serviços ambientais nas tomadas de decisão para a gente poder fazer melhores análises de custo-benefício e, dessa forma, evitar prejuízos não só para outras espécies, mas para a nossa sociedade. E como que é uma perspectiva futura? Aí é importante lembrar que os modelos econômicos hoje vigentes em nosso mundo, eles são baseados em algumas premissas que são, em essência, sustentáveis. Então, a gente tem uma necessidade de um crescimento econômico ilimitado, caso contrário, a gente tem crises que geram desemprego e pobreza. Só que para manter esse crescimento, a gente depende do consumo de produtos e serviços. Só que para ter esse consumo, para ter essa produção, né, dos produtos, eletricidade, tudo, a gente precisa de recursos naturais. Só que o cenário é que a gente já tem muitos dos recursos naturais estão sendo explorados em taxas acima do que é possível para falar de um uso sustentável. Então, é um cenário muito preocupante, considerando ainda que existe uma desigualdade muito grande em nossa sociedade, em que a renda está concentrada em poucos e muitas pessoas vivem na pobreza ou na extrema pobreza. E pensando ainda numa perspectiva futura, né, a gente vai ter um crescimento populacional associado a umas mudanças climáticas, que por mais que ações tentem conter, elas irão ocorrer. A questão é quão ruim ficará o nosso futuro. A gente tem que tentar reduzir ao máximo as emissões para evitar esse aumento da temperatura e pensar em alternativas para capturar o CO2 e minimizar esses impactos. Mas o que a gente pode fazer enquanto sociedade? A Agenda 2030 da ONU é um plano de ação global que possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que possui 169 metas, que, se cumpridas, vão contribuir bastante para a nossa sociedade realmente atingir um modelo de desenvolvimento mais racional, mais inclusivo e mais justo para as pessoas e para os outros habitantes do nosso planeta. Então, a gente tem que pensar e atuar para cumprir essas metas e atingir esses objetivos. E talvez a coisa mais importante seja exatamente a busca por parcerias
porque é impossível lidar com problemas complexos sozinhos. Então, a gente tem uma questão ambiental do meio ambiente que é a base desses objetivos, desses ODS. Então, a gente tem que garantir um meio ambiente equilibrado para realmente obter os benefícios dele para a nossa sociedade, e ao mesmo tempo que a gente internaliza essa questão na economia para fazer um modelo econômico que considere todo o capital natural e os benefícios que podemos obter dele. Para aí sim a gente chegar numa revolução, uma revolução tecnológica, industrial e de modo de vida que possa permitir que a nossa sociedade, a nossa espécie, prospere realmente a longo prazo em nosso planeta, de uma forma a não prejudicar as pessoas mais vulneráveis que nele habitam. E pensando em parcerias, né, uma das coisas mais importantes é educação. É necessário educar as próximas gerações, a geração atual, mas principalmente a gente tem que assumir a responsabilidade na nossa geração de resolver grande parte desses problemas que vêm da herança das gerações passadas. E a gente chegou num ponto em que não é possível mais transferir essa responsabilidade. Se a gente não atuar hoje para resolver grande parte desses problemas, talvez a geração futura não consiga ter tempo hábil para solucioná-los. E a gente não pode cometer essa injustiça com as pessoas que estão aí, a juventude e as próximas gerações, e com nós mesmos, que iremos sofrer cada vez mais com os impactos desse desenvolvimento, de certa forma, irracional. Mas ainda tem muita coisa para ser salva. A gente tem ambientes preservados, desde o nível do mar até no alto das montanhas. Então, há esperança e há muito a ser feito. Só que para isso a gente precisa exatamente de agir de forma coordenada. E acertar o timing e os momentos de falar sobre cada assunto. É muito improvável que as pessoas entendam a importância e da urgência de uma crise hídrica numa época que está chovendo todos os dias. Apesar, mesmo que, né, a gente saiba que está faltando água, talvez o momento certo seja na época da seca, em que as pessoas possam ter mais sensibilidade para enxergar esses temas. E nos leva ao motivo dessa fala hoje, né, que são 6 anos dessa data terrível, no qual ocorreu o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, e que devastou a bacia do Rio Doce, especialmente a região mais próxima da barragem, em Mariana, Barra Longa e os municípios próximos. Então, eu os convido nessa data de hoje a fazer uma reflexão sobre o que é um desastre socioambiental. Para isso, eu gostaria que vocês se imaginassem vivendo nessas regiões. Imaginar que você tem uma vida, os seus sonhos, seus costumes, seu passado, uma perspectiva de futuro, tudo que você construiu ao longo de sua vida, material e imaterial. Imaginar que numa tarde, simplesmente tudo isso vai levando embora muito mais do que você imaginava que podia ser tirado de você. Então imagine um pouco, né, do que essas populações sofrem, do que elas continuam sofrendo pela ausência de resolução dos problemas, que até hoje muita gente não ainda está preso nesse pesadelo, né? E se permitam relembrar um pouco dessas histórias, fazer um exercício de empatia e se colocar no lugar dessas pessoas. Porque nesse cenário de desastres socioambientais, muita gente ainda pode ser vítima e nem sequer sabe disso. Então, é necessário evitar que esses desastres aconteçam. É necessário cobrar as empresas, o poder público, a sociedade de forma geral. Tem que conhecer
o seu território, conheça o seu território, conheça as ameaças que nele existem, porque muitas vezes elas estão escondidas. Essa placa, por exemplo, não existia. Então, né, como lidar com situações como essa? Muitas vezes a gente vê na mídia imagens das casas destruídas. Essa região, por exemplo, é Paracatu de Baixo. Mas dentro dessas ruínas existiam histórias, sonhos, vidas, memórias. E tudo isso se perdeu muito fácil, muito rápido, de uma forma absurda com essas populações que ali existiam. Então imagine o que é ter toda uma vida, um passado e um futuro tirado de vocês, infâncias rasgadas, soterradas, velhices que se encerraram sem ver uma resolução, que ainda não aconteceu. Muitas pessoas ainda sofrem com esse desastre e com vários outros que estão silenciados e sem voz no nosso país. Porque é muito forte estar no local, ver imagens, e muitas vezes o cotidiano de desastres é tão grande, né, na mídia e tudo, que a gente fica um pouco insensível ao sofrimento, até como uma forma de se blindar um pouco. Então é por isso que são importantes os dias como hoje. Hoje é um dia de relembrar, para nunca esquecer, e se permitir sentir essa tristeza e transformar isso em indignação. E deixar essa força mover cada um de nós para fazer um pouco, né? Tentar fazer um pouco para ajudar essas comunidades, essas pessoas, e tão importante quanto lutar ao máximo para evitar que os desastres aconteçam. Porque por mais que possa existir algum nível de reparação, tem coisas que nunca voltam. E o dano, muitas vezes, ele continua. Ele não é pontual de um dia, de um momento. Ele perpetua ao longo do tempo, causando um sofrimento que muitas vezes não passa, não para, e adoece as pessoas. E essas cicatrizes, elas existem, elas ficam seja no território, seja no coração de cada um dos atingidos. E toda essa vida que foi arrastada, ela tem que ser relembrada. Porque não foram só as centenas de milhares de pessoas, foram também as centenas de milhares de árvores, de animais, a vida de um rio, a cultura, as entidades. E isso é trazido à tona, muitas vezes, a cada nova grande chuva, que traz essas lembranças, que revivem essas dores. E no final, fica uma saudade, né, de presente na vida das pessoas. Então, aí, eu acho que essa é a grande mensagem de hoje. Relembrar, para nunca esquecer, sentir, para manter essa chama da indignação acesa. Porque só assim para a gente criar forças, para continuar em lutas, em cada um em seu local, cada um da sua maneira, cada um tentando evitar que novos desastres aconteçam. Muito obrigado e bom dia, boa semana para todo mundo.